Segunda carta do apóstolo Pedro. Pedro, um apóstolo que deu bastante trabalho para o Senhor Jesus, né? Mas um homem que foi extremamente usado por Ele e pôde experimentar da graça de Deus de uma forma espetacular. Podemos ler? 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. 2 Pedro. Obrigado. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Começa assim. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por essa causa, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto. Se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor, eu te peço a tua graça, eu te peço o teu favor, para que possamos transmitir aquilo que o Senhor deseja que a tua igreja receba da tua palavra, Pai. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que a tua palavra encontre em nossos corações terreno fértil, para que a semente do teu evangelho possa germinar e produzir muitos frutos para a glória do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Pedro escreve essa segunda carta com o objetivo de instruir a igreja sobre falsos ensinos. Que coisa, né? Que novidade. Hoje continua tudo igual. Hoje, o maior problema da igreja continua sendo o falso ensino, a falsa compreensão do que é o evangelho de fato. E Pedro começa essa carta dando instruções bem claras do modo de vida daquele que foi salvo por Jesus Cristo. Por que isso? Porque o modo que vivemos diz quem somos. Poxa, Fernando, isso é legalismo. Não. A graça de Deus que age em favor de nós, nos reconciliando com o Pai, faz com que nós sejamos transformados pelo poder do seu Espírito. Então, é necessário viver de um modo digno do Evangelho. Isso é indiscutível. Pedro começa
se identificando, né? Simão Pedro, servo e apóstolo. Notem bem, um homem que caminhou com Cristo, que ouviu da própria voz do nosso Senhor tudo aquilo que Ele ensinou, que presenciou Jesus agindo de forma maravilhosa aqui na terra, presenciou o batismo de Jesus. Na minha opinião, uma das cenas mais belas que o olho humano pôde contemplar. O Filho de Deus sendo batizado, o Espírito Santo aparecendo em forma visível e a voz do Pai sendo audível a todos. Esse é meu Filho amado. Deus plenamente agindo e o olho humano vendo. Isso é uma porção da glória e da graça de Deus que nós precisamos almejar. Vivemos um tempo em que a nossa geração tem dificuldade com objetivos. Veja bem, reparem como nós mesmos ficamos, às vezes, andando em círculos, procurando motivos e questões que são nítidos sinais de falta de objetivo de vida. E nós precisamos ter como objetivo de vida a glória de Deus. Pedro continua com uma saudação que nós tratamos ela de forma banal. Eu me incluo nessa. Ele cumprimenta assim, a graça e a paz do nosso Senhor. Há uma profundidade tão grande nesse cumprimento que nós deveríamos, toda vez que isso vem a nós, refletir em nós como atitude de culto ao Senhor. Sim, a nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. A graça de Deus, a ação de Deus, amorosa, grandiosa e sem nenhum merecimento, age em nossas vidas, resultando em paz, verdadeira paz. Só há paz verdadeira através da graça de Deus. O que nós temos visto nesses últimos dias, esse cenário de guerra em tantos locais, a mídia destaca alguns pontos, mas essa ausência de paz que o mundo sofre, ela só tem uma resposta, ela só tem uma solução: a graça de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. A graça de Deus resulta em verdadeira paz. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo de vida. Somos alcançados pela graça de Deus e desfrutamos de verdadeira paz através de Cristo. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outro modo de se pensar e entender paz senão através de Cristo. Mas isso é só um cumprimento, né? É Pedro dizendo: oi, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz. E Pedro, ele está muito voltado nesta carta para a vida em comunidade, para a vida comunitária. A intenção do apóstolo é ensinar a igreja a ser igreja. Então, até a forma como a gente se cumprimenta reflete a Cristo. A forma como a gente lida um com o outro tem que apontar para Cristo e para o resultado da ação graciosa de Cristo em nossas vidas e no nosso meio. Ele se dirige aos que obtiveram fé igualmente preciosa. Notem bem, olha como o apóstolo se coloca. O apóstolo Pedro diz que a fé que ele tem em Cristo e a nossa fé que temos em Cristo é de igual valor. Olha, notem bem,
Pedro presenciou tudo o que Cristo fez. Presenciou Cristo glorificado, ressurreto. Presenciou a transfiguração. Presenciou multiplicação de pães. Do jeito que ele era, ele estava lá, no meio das cestas, distribuindo os pães que o Senhor multiplicou. Imagina você, pega um pedaço de pão, dá na mão da pessoa. Aí quando você olha para a cesta, em vez de ter menos pão, tem mais pão. É esse nível de experiência que Pedro teve. E ele está dizendo que a nossa fé é igualmente preciosa. Porque alguém recebeu o cesto de pão da mão de Jesus e saiu distribuindo aí? Opa, levantou a mão aí, foi você? Pô, levantou a mão na hora errada. Pô, eu pergunto, ela levantou a mão, pô, estava lá. Igualmente preciosa. Igualmente preciosa por quê? Porque recebemos a elucidação do Espírito Santo de Deus, de quem é Cristo e o que Ele fez por nós. Notem que Pedro vai falar de forma muito enfática nesse primeiro trecho sobre conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo como nosso Senhor. E ele não fala de um conhecer tão simples assim, né? Eu conheço o Antônio. Ainda não fui na casa dele filar uma boia, mas eu conheço. Sei quem é a noiva dele. Né? Conheço o Kleber. Soube que ele deu um preju lá no Criforango. Eu sei disso. Mas eu não estava lá na mesa. Devia estar. Pedro ressalta, ele traz um jeito de falar muito específico, que as nossas Bíblias traduziram como pleno conhecimento. Outras traduções vão colocar somente conhecimento, mas a forma como Pedro se expressa sobre esse conhecer a Deus é muito além de saber quem é. Primeiro, deixa eu dizer o que não é esse conhecer. Esse conhecer não é uma opinião. Vê se nós não lidamos com isso hoje em dia. Debates sobre a fé em que as pessoas colocam Deus como um achismo. Eu acho que Deus é assim, eu acho que Jesus é isso. Eu acho que Jesus nunca faria tal coisa. E quem disse que é a gente que tem que achar alguma coisa? Isso não é conhecer a Cristo como nosso Senhor. Conhecer a Cristo não é uma opinião. Conhecer a Cristo é um fato concreto, consumado. Conhecer a Cristo não é uma especulação filosófica. Conhecer a Cristo não é uma experiência mística fora do que a Bíblia diz. Por que eu quero ressaltar esse fora da Bíblia? Porque Deus é sobrenatural. E conhecer o sobrenatural não pode ser de forma diferente a não ser sobrenatural. Sobrenaturalmente, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que Salomão tenta descrever Deus como aquele que nem os céus dos céus podem o deter. Já parou para pensar nisso? Quem gosta de astronomia já levanta a orelha e fala assim, nem os céus dos céus. Imagine um universo que permanece em expansão, em que a medida de tamanho do universo é aferido em anos-luz, ou seja, o tempo que a luz percorre em um ano. E estamos na casa dos bilhões de anos-luz. Então, assim, é algo que a capacidade humana não consegue alcançar. E ainda assim não pode deter a Deus. Deus é grandioso demais. Deus é sobrenatural. Conhecer a Deus
conhecer a Jesus como nosso Senhor, não é um conhecimento por conceitos. Não é um conhecimento por conceitos, mas é o conhecer na prática. É a vida, é conviver com o nosso Senhor. William Barclay, ao comentar sobre esse verso, ele conclui o seguinte, sobre o pleno conhecimento. Se esse conhecimento de Jesus Cristo não é adquirido por especulação filosófica ou experiência mística, o que é que surge? No Novo Testamento, o conhecimento é caracteristicamente um conhecimento pessoal. Paulo não diz, eu sei em que tenho crido, mas Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Não se crê numa instituição religiosa, se crê na pessoa de Cristo. O conhecimento cristão de Cristo é um relacionamento pessoal com Ele. Conhecê-lo como você conhece uma pessoa e entrar dia após dia em um relacionamento mais íntimo com Ele. Quando Pedro fala da graça e da paz que nos chegam através do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, ele não está intelectualizando a religião, ele está dizendo que o cristianismo significa um relacionamento pessoal cada vez mais íntimo com Cristo. Vê se a nossa vida não é assim. Eu conheço a minha esposa desde 2006. Lá se vão 17 anos. Do dia que eu a conheci, eu não a conheci, eu descobri quem era. Com o tempo, passou a fase do namoro, o noivado, o preparo para o casamento, casamos. No momento que casamos, passamos a nos conhecer plenamente. Aí, Marcos, sua esposa já está assim, nem a pau. E não. Mas em 14 anos de casamento, já dá para perceber nela algumas características minhas e em mim algumas características que são dela. Sim? Assim também é a nossa vida com Cristo. Nossa vida com Cristo é uma caminhada. E essa caminhada relacional nos faz tornarmos mais semelhantes a Ele. Não é um passe de mágica, não é de uma hora para outra, opa, virou o disjuntor, pum, acabou. Não, é caminhada, é longo prazo, meus irmãos. Não espere resultado de curto prazo para alguém que te propõe uma eternidade. Confie no Senhor de que Ele te molda, Ele me molda, Ele nos molda na caminhada com Ele. Sim, meus irmãos. O próprio Deus, no seu infinito poder, agiu para executar a salvação, nos chamando para a sua glória e virtude. Isso está no verso 3. Notem bem, somos chamados para a glória dele, né? A esperança da vida eterna. Mas também somos chamados para desfrutarmos das suas virtudes. Virtude não é o que fica só aqui dentro da cabeça, não. Virtude se expressa. Um músico é virtuoso quando ele executa bem o instrumento. Quando eu chego aqui e vejo o André já aquecendo, fazendo aqueles solos cabulosos, eu penso assim, eis um guitarrista virtuoso. Eu ouvi um misericórdia daqui, mas tudo bem. Mas virtude é ação. E Deus nos chama para desfrutarmos de um modo virtuoso, segundo Ele. Amém, meus irmãos? Verso 4.
Pedro diz o seguinte: para sermos co-participantes da natureza divina. Significa que nos tornaremos pequenos deuses? Não, por favor, não caia nessa falácia, que, aliás, é proposital esse modo como Pedro fala, porque um dos problemas que a igreja do primeiro século, a igreja cristã do primeiro século enfrentava, era esse tipo de heresia. Novidade, né? Hoje nem acontece esse tipo de coisa. Né? Então, por que Pedro fala, vocês serão co-participantes da natureza divina? Ora, ele já disse. Porque a graça de Deus nos transforma, nos tornando semelhantes a Ele. Eu tenho uma prima que eu gosto de chatear ela, assim, dá gosto. Às vezes eu mando um negócio só para ver ela chateada. É sério. E ela é filha de pastor também, então é aquele negócio, né? É um cursinho de teologia desde o berço. E eu, só de birra, porque eu sei que ela não gosta desse texto, eu mandei para ela, olha só, isso aqui, ó, o pleno conhecimento a ela. Mas, Fernando, como a gente vai ter o pleno conhecimento aqui na terra? Não tem como. A plenitude do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo como nosso Senhor é na glória eterna. Está certo. Está certo. Mas nós somos chamados hoje para termos como alvo essa plenitude. Essa plenitude começa aqui, começa agora. Não é em vão que a igreja de Cristo é chamada de o corpo dele. Porque o que o mundo vê são as ações do corpo. Como vamos expressar para o mundo Cristo se não somos co-participantes de sua glória e virtude? O Senhor nos chama para sermos um povo virtuoso. Sim. Olhem para o Sermão do Monte, como Jesus ensina. Jesus literalmente sobe o nível do modo de se viver. Jesus sobe o nível. Se você não mata, mas no seu coração já matou, isso é subir o nível, né? Antes você tinha que finalizar a criatura. Agora, só no seu coração desejar, já matou. Isso é subir o nível, porque requer de nós um coração puro. Não é verdade? Ah, mas o nosso coração já é totalmente puro? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. A plenitude, desculpa a redundância, plena, é só na eternidade. Mas aqui é uma proposta para uma caminhada de excelência na presença do Senhor. O povo de Deus é um povo excelente e um povo que os seus atos refletem e transmitem a glória de Deus. Sim? Talvez a gente não entenda muito bem isso, mas presenciamos a violência que está acontecendo no Oriente Médio, que é o assunto que está aí no momento, e nos perguntamos por que essa gente mata com tanta facilidade e festeja tamanha barbárie. A resposta é simples, meus irmãos, porque eles fazem isso como expressão de culto ao Deus deles. Então não há peso, muito pelo contrário, há alegria nessa gente em fazer algo, porque esse algo, esse matar, que para nós é terrível, que de fato é, para eles é cultual. Eles estão prestando culto ao Deus deles. O modo de... Meus irmãos, como vivemos é um modo de vida. E isso não é somente para nós que somos salvos por Jesus. Todos cultuam algo. Todos. O coração do homem não é uma fábrica de deuses? Pois é.
Então, naturalmente, nosso modo de viver irá prestar culto. A grande questão é: qual é a direção, qual é o sentido do nosso culto? Qual é o objetivo do nosso modo de viver cultuando? Por isso, o Senhor nos chama para subir o nível do nosso modo de viver, porque esse nível elevado é um modo de viver que cultua a Deus. Louvar a Deus não é somente canções, não são somente canções. Não é menos que canção, mas é muito além. Como nós vivemos, cultua a Deus. E aí Pedro, notem bem, ele vai dizer mais adiante nessa carta que ele já está no final da vida dele, está chegando a hora dele morrer. Pensem vocês comigo. Um homem no final da vida tira muitas conclusões de tudo que viveu, de tudo que experimentou, né? Alguém já teve algum familiar que sabia que estava chegando no fim? Você vê, as conversas dessa pessoa são diferentes, porque ela está enxergando, olha, acabou, está chegando a hora, é tempo de reflexões, é tempo de pensar. E se essa pessoa tem um mínimo de normalidade, ela vai se importar em que a próxima geração aprenda certas coisas, certas questões, para que não repitam erros que já aconteceram anteriormente. Pedro está fazendo exatamente isso. E aí ele começa. Verso 5. Vocês estão comigo? Concentrando todos os seus esforços. Pedro nos chama a atenção para que a gente não meramente confesse a fé, porque hoje está fácil, né? Aqui no Brasil está fácil, melhor dizendo. Né? Está fácil. Você é o quê? Eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou Bíblia, eu sou qualquer coisa sinônimo de seguidor de Jesus. É fácil dizer, praticar nem tanto. Nós somos chamados para ter empenho. Empenhem-se em viver de um modo digno do Evangelho de Cristo. Precisamos viver como Cristo nos ensinou. E ele lista qualidades, ele lista virtudes. Essas são todas as virtudes? Não. Mas é um sábio conselho de um homem que está vendo o final da sua vida chegar e entende que é necessário ensinar a próxima geração a viver bem de verdade, porque nosso viver bem às vezes é confuso e é confundido com o que o mundo diz que é bom, mas não necessariamente é. Ele começa a descrever virtudes. Lembrem disso, com todos os seus esforços, acrescentem à fé, né? Fé essa igualmente preciosa. Acrescentem essa preciosidade que vocês têm, que é ter o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor. Acrescentem a virtude, ou seja, tenham atitude. Tenham atitudes. Ser cristão não combina com ser passivo. Mas eu sou tímido. Não, a questão não é você ser mais acanhado, mais quietão. A questão não é essa. A questão é, na hora que precisa, na hora que há necessidade, você tem que expressar Cristo. Independente de, tenho medo, tenho vergonha. Não, isso são suas limitações pessoais. Acima disso está o Senhor Jesus. Acima disso está quem te comprou, quem me comprou. Afinal de contas, é por isso que Pedro se apresenta como servo, porque o servo é aquele que foi comprado pelo seu Senhor.
Nós fomos comprados por Jesus Cristo. Nós somos agora servos dele. A mensagem de semana passada ainda está muito forte nos nossos corações, né? Pensar naquele filho que ficou, que se enxergava como servo e não como filho. Realmente. E como filho, você e eu precisamos entender que o desfrutar de tudo que pertence ao Pai passa por uma atitude de serviço ao Senhor. Ele nos pertence. Ele pertence. É isso, ele nos pertence. Desculpa. Nós pertencemos a ele. E esse pertencer a ele não há alternativa, senão uma atitude, um modo de viver obediente a ele. E essa obediência aponta para desfrutar de sua glória, desfrutar de suas virtudes. Que sejamos homens e mulheres virtuosos nesse tempo, meus irmãos. Porque o que o mundo está vendo, o que o mundo grita, clama, pedindo por socorro, é preciso de que os virtuosos se manifestem. Mas, Fernando, olha, aconteceu isso está lá no profeta tal, dizendo que ia acontecer exatamente assim, aí vai cortar a cabeça e vai explodir. Às vezes a gente se pega muito no hoje e ignora o todo. Tudo isso está acontecendo. Jesus já disse que ia acontecer e ele preveniu os seus. Está lá o sermão escatológico de Jesus, de Mateus 24, está lá todo o Apocalipse. Mas a gente nunca pode tirar do nosso coração Apocalipse capítulo 5. Quem é digno de romper o selo? O Cordeiro que foi morto. Quem é? Cristo. O único digno de romper o selo, ou seja, o único que tem todo o domínio, toda a autoridade, todo o controle sobre todas as coisas. É o nosso Senhor, aquele que se importou em nos salvar. Isso é para ser motivo de descanso, isso é para ser motivo de refrigério, não de medo, não há o que temer. Mas se a perseguição e isso, aquilo... está lá na Bíblia, vai acontecer mesmo. Mas também está na Bíblia que o Senhor é poderoso, que o Senhor está sobre todos os tronos, que todo joelho se dobrará diante dele. Amém, meus irmãos? Virtudes, qualidade do que conforma como considerado correto. Nós precisamos ser moldados a Ele. Conhecimento. Conhecer, sim, buscar, entender, estudar, adquirir o conhecimento humano sobre o que o nosso Senhor decidiu se revelar. E eu quero te dizer, meus irmãos, olha, estamos numa comunidade de fé que nutre muito bem os seus membros sobre o conhecimento de Cristo. Não podemos desprezar isso. Isso é um trabalho hercúleo. Ensinar é difícil, né? Aliás, Semana dos Professores, parabéns, professores. Como ensinar é algo penoso. Não muitas vezes honrado como deveria ser, mas de extremo valor. Não há pastores se não houver mestres para conduzir o rebanho de Cristo. Porque os pastores precisam aprender, precisam ser ensinados. Não há engenheiros sem que haja mestres, senão esse telhado já tinha caído na cabeça de muita gente.
Temos um Senhor que contesta aqueles que o chamam de mestre, se não o obedecem. Jesus não faz essa contestação. Vocês me chamam de Senhor e Mestre, mas não me obedecem. Como pode isso? Não cabe. Só há senhorio do Mestre se de seus discípulos houver a resposta sobre os seus ensinos. Nós somos chamados constantemente a responder ao Evangelho de Cristo, de forma visível, de forma clara, de forma virtuosa. Perseverança. Precisamos ser perseverantes. Que perseverança é essa? Perseverança é um modo constante de viver. Olha, nós não vivemos numa montanha-russa de fé. Hoje eu estou cheio de fé. Amanhã, lá no chão. De repente, um looping de fé. Não. Deus nos chama para uma caminhada com Ele constante, firme, sem temor, porque a inconstância é resultado da falta de confiança. Se você não confia, você não é constante em caminhar junto. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Piedade, devoção a Deus, dedicação a Deus. Nós somos chamados para viver uma vida dedicada ao Senhor. Precisamos nos dedicar a Ele. E precisamos nos dedicar, como ele disse aqui no começo, com todo o nosso empenho. Não há mais ou menos. No reino de Deus não há meia boca. Esse é o meu resumo do Sermão da Montanha. Não tem mais ou menos. Ou é, ou não é, gente. Sejamos constantes, sejamos piedosos, e que essa piedade aponte para fraternidade. Está aí um termo que a gente usa pouco, e eu digo por não ser de Niterói, não quero falar mal da nossa cidade não, mas isso é uma coisa comum na nossa cidade. As pessoas não são tão fraternas assim como elas acham que são, porque fraternidade significa considerar aquela pessoa que comunga da mesma fé como seu parente de sangue. A gente chama de irmão, às vezes, só porque esqueceu o nome. A gente não chama de irmão porque ele, de fato, é membro da mesma família que você. Esse não, né? Aí, Fernando, tá azedo, cara? É. Pois é. Pois é, nós precisamos entender que o modo fraterno de viver tem que ser encontrado no mundo pela igreja. A igreja precisa refletir a verdadeira fraternidade. Nós precisamos viver como membros da mesma família. E membro da mesma família se catuca, dá cotovelada, incomoda, aborrece, contraria. Mas porque é da mesma família, há um laço de amor que não se rompe só porque eu fui contrariado. Né? Meu irmão é meu irmão, independente do que ele faça. É meu irmão. Precisamos lembrar sempre disso. E aí eu lembro do que foi falado na semana passada aqui. Pastor Luiz falando sobre experiências de gabinete. Que a pessoa vem e fala, fulano fez isso, trata lá com o pastor. Pastor, você é o pastor, você tem que resolver. E você é o quê? Você não é o irmão? Então cabe a nós. Os laços fraternos que nos unem devem ser praticados. Nós devemos viver como, de fato, a família de Deus. Não é assim que diz em Efésios? Nós fomos constituídos família de Deus. Meus irmãos, família não se dissolve, família não se dilui.
Ah, eu me aborreci. Ah, está mais ou menos. Ah, aquele baixo estava alto hoje, não volto mais. Pô, só avisa lá que está alto, eu abaixo, beleza? Simples assim. Fraternidade. Que o amor de Deus nos una com laços de sangue, como sendo uma só família, um só corpo. Amor. E esse amor e fraternidade se torna redundante, porque o amor é fraterno. Mas eu quero dizer para vocês o que está em 1 Coríntios 13:13. Diz assim: assim permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Por quê? Porque na glória, a fé já será concretizada. Né? Se fé é a certeza do que não se viu, na glória veremos. Então, fé está resolvida. Né? Esperança. Esperamos que o Senhor venha nos buscar para que com Ele vivamos para todo sempre, desfrutando de sua glória. Na glória, então, será executado o quê? A esperança. E o que ficará, então? O amor. O amor que nos une. Isso é expressar as virtudes de Deus. Isso é ser coparticipante da glória de Deus aqui na terra. Será perfeito e pleno agora? Ainda não, mas esse é o nosso alvo. Sempre há um aprimoramento, sempre há uma melhoria contínua no nosso meio. Nossa, virou papo de gestão organizacional, né? Volto para cá. Essas qualidades estando presentes e sendo desenvolvidas permanentemente. Isso está no verso 8. Notem a constância. Apontam para uma vida produtiva e ativa diante de Deus. A falta de objetivo é porque não se produz. Pode ter certeza. Ah, não sei o que fazer. Não sei porque não faz. Começa a fazer, você vê que uma coisa puxa a outra e demandas surgem na nossa vida e a dinâmica da vida acontece. Tem um empenho, empenhe-se diligentemente para que a dinâmica do reino de Deus aconteça em nossas vidas. Meus irmãos, como que João viu a cidade santa? Já falei, né? Ele viu uma cidade, não viu o jardim. E viu uma cidade enorme. Pensem vocês numa metrópole. Metrópole nunca para. Está sempre acontecendo alguma coisa, seja a hora que for. Assim é o reino de Deus. Nunca para. Tem sempre algo acontecendo. Tem sempre um pequenino esperando que as virtudes de Cristo o alcancem. Você é canal da virtude de Cristo para esse mundo. Seja canal de Cristo para que as virtudes do reino de Deus, da sua glória, alcancem aqueles que ainda não foram alcançados. A doutrina da eleição é uma garantia de que a evangelização, de que a anunciação do Evangelho alcançará resultados eficazes. Tenho certeza disso. A eficácia e os resultados são méritos de Cristo. Deus garante, Ele vai agir, Ele vai alcançar, mas Ele nos chama para sermos coparticipantes dessa ação dEle aqui na terra. Deus decidiu usar a sua igreja para agir, para anunciar, para levar o Evangelho às próximas gerações. Eu estava conversando com o Carlinhos, quarta-feira. Aí você chegou, não foi, pastor? A gente estava conversando sobre isso, sobre como é importante pensar em formar a próxima geração de discípulos de Jesus. E aí, o pastor Luiz Eduardo passou e a gente falou, quem será o Luiz Eduardo dos nossos netos? Isso cai assim, né?
A gente tem que respirar fundo e pensar, precisamos enxergar muito além de um palmo diante do nosso nariz. Pedro está dizendo exatamente isso, quando diz assim, ó, pois aquele que não tem essas coisas é cego, e esse cego não é o cego totalmente sem visão, esse cego aqui está mais para o míope, está mais para mim, que se eu tirar o óculos, eu não sei quem é Sancler, quem é Fabrício, mas sei que tem 2 caras ali. Entenderam? Pois é. Precisamos enxergar que as virtudes de Deus são um chamado que requer de nós resposta, e resposta empenhada, resposta diligente de nossa parte. Lembre-se, e aí eu lembro de novo de semana passada, os caras estavam lá na churrasqueira, foi, Miguel, conversando, quando não foi alcançado por Jesus, eu era muito doido, eu fiz isso, fiz aquilo, a mulher puxou cano de água no meu quintal, meti a enxada, acabou com deu uma confusão, que doideira, a gente era muito doido mesmo. Eu não passei por esse nível de doideiras, eu cresci na igreja, filho de crente, neto de crente, vizinho de crente. Meu maior vício da juventude era a paçoquinha, então eu não sei te dizer assim, que doideira era essa. Mas sei que um momento da minha vida, e eu quero dizer para vocês que se veem igual a mim, filhos, netos, bisnetos de crente, que Deus não tem neto, Deus só tem filho. E há um momento em que nós somos chamados por Ele para responder ao seu chamado, para termos de nós também empenho diligente, porque nós somos também, igualmente, chamados para coparticipar da glória eterna de Deus. Isso é uma experiência única, pessoal, que só acontece com aqueles que caminham com Ele. Ninguém se torna mais parecido com o outro se não andar lado a lado. Eu quero terminar, porque a hora já foi. Ainda tenho mais 5 versos, mas não vou fazer isso. Eu quero terminar te convidando, meus irmãos. Te convidando, porque eu convido, quem convoca é o Senhor. Nosso Senhor nos chama para respondermos de forma dedicada, com todo o nosso empenho, a nos amoldarmos a Ele, porque as suas promessas são grandiosas, são preciosas, não temos o que temer, temos sim o que confiar, e é essa música mesmo, Kézio, boa, nada que não tivesse já combinado, né? Glória a Deus, foi revelado no corredor. Precisamos responder com todo o nosso empenho, não é mais ou menos, meus irmãos. Não estamos mais em tempo de mornidão, de não ser nem lá nem cá. É tempo de atitude virtuosa que expressa e manifesta a glória de Deus para esse mundo. Amém, meus irmãos? Eu queria convidar você a fazer desta canção uma oração. São versos já escritos, já definidos, bem pensados, mas que seja a nossa oração hoje, que possamos realmente desejar conhecer mais a Cristo. Ora, se esse não fosse um dos grandes objetivos de Pedro nesta carta, ele não encerraria recomendando e orando a Cristo, pedindo para que a sua igreja cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Que a gente se empenhe, que a gente tenha desejo ardente em nossos corações, que é a ação do Espírito Santo em nós, eu tenho certeza disso. De que precisamos, a cada dia mais, buscar ser mais parecidos com o Senhor. Amém?
Que Deus nos abençoe nessa manhã.